escravo. Deus nos chamou para ser pessoas livres. E por isso que a primeira leitura da profecia de Daniel narra exatamente Azarias, que estava dentro do fogo, e diz o texto, ele parou e de pé ele começou a rezar. Um dos pilares da quaresma, da espiritualidade quaresma, um dos pilares é a oração, rezar. Como que eu quero ser uma pessoa livre se eu não tenho uma vida de oração? Porque na oração eu vou me conectando com Deus, eu vou me purificando, porque quando a gente reza, eu estou dialogando, entrando em contato com a divindade que é Deus. E onde Deus toca, Deus muda, Deus cura, Deus liberta, porque Ele é Deus. Então, Azarias, ele diante da situação que ele estava sofrendo, na fornalha, ele começou a rezar, pedir, suplicar a Deus. Olha, é isso que Deus nos convida. Meu irmão, se você passa por alguma dificuldade, um problema na vida, você não deve esmorecer. Você deve fazer o quê? De pé, firme, suplicar ao Senhor, rezar ao Senhor, pedir a Deus que venha ao seu encontro. E não ficar desesperado diante das situações, ou problemas, ou desafios que acontecem na vida. Azarias, ele diante da fornalha, ele suplica a Deus. E é importante que a oração é exatamente este diálogo com Deus, mas precisa de duas coisas. A primeira coisa, quando nós vamos rezar, nós devemos ter a humildade diante de Deus. Nós não podemos estar diante de Deus com as nossas soberbas, com o nosso orgulho, querendo que Deus é que faça a minha vontade, e não a gente buscarmos a fazer a vontade de Deus. A oração é um meio para nós descobrirmos a vontade de Deus, e que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, e não o contrário. Por isso que Isaías, ele de pé, ele humildemente, ele suplica a misericórdia, a bondade de Deus. Então a humildade é importante na vida da pessoa que tem a vida de oração. A pessoa que pratica oração, ela deve ter humildade diante da grandeza, do poder, da bondade, da misericórdia de Deus. Deus não resiste à pessoa humilde. Por isso que muita gente não é curada, não é salvada, não é libertada. Por quê? Porque em vez de ter humildade, quer impor a sua vontade diante de Deus. E Deus não vai conseguir. Deus, ele quer que a pessoa se curve com toda humildade diante dele e suplique a sua salvação, a sua libertação. É um Deus que ama o ser humano. Ele não quer homens e mulheres, filhos escravos. E por isso que Azarias, ele pede a libertação de Deus. Por isso toda a humildade. Além da humildade, uma característica importante é a confiança em Deus. Confiar em Deus. Não ficar triste, não ficar esmorecido, não desesperar, mas o ser humano, o Filho de Deus, é aquele que confia, abandona nas mãos de Deus. Mesmo que venha a dificuldade, mas confiar é próprio daquele que crê em Jesus, daquele que tem a humildade. A pessoa que tem humildade, ela confia em Deus, porque a humildade é colocar Deus acima de tudo. A humildade é colocar Deus como centro, como aquele que pode nos salvar e nos libertar. E por isso que Isaías, além de ter humildade e confiar, ele colocou toda a sua vida na mão de Deus, de todo o coração, de agora em diante, querendo de todo o coração seguir, temer, buscar a nossa face. E ele não nos deixa confundidos,
mas trata-nos segundo a tua promessa, segundo a tua imensa misericórdia. Olha, é uma belíssima oração para nós que estamos no tempo da Quaresma, festejando, iniciando o festejo de São José. São José, ele é exemplo de humildade. Ele que foi escolhido para ser o pai custódio de Jesus, protegeu Nossa Senhora. Ele é o protetor da Sagrada Família, da família de Nazaré. Ele humildemente, ele não compreendendo muita coisa, mas um homem de humildade, de fé, ele fez a vontade de Deus. Por isso que hoje nós devemos, com a graça de Deus, pedir a intercessão de São José, para que nós tenhamos um coração humilde e misericordioso. A parábola que Jesus está contando hoje, aqui narrado pelo Evangelho de São Mateus, faz um paralelo entre o perdão do ser humano com o perdão de Deus. Deus não perdoa como o ser humano perdoa. A misericórdia de Deus é diferente da misericórdia do ser humano. O ser humano, eu sei que tem dificuldade de perdoar para aqueles que te ofendeu ou pedir perdão. Tem dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes o orgulho, a soberba é maior. Agora, quando a pessoa é humilde, reconhece a sua falta, o ato cometido contra alguém, ou alguém lhe ofereceu, ou lhe ofendeu, a humildade de pedir perdão, de reconhecer, o ser humano tem dificuldade nisso. Deus não. Deus, na sua infinita misericórdia, por isso que Jesus está contando esta parábola, dizendo: olha, o empregado, ele tinha uma falta, uma dívida impagável, ou seja, se formos olhar na perspectiva humana, não merecemos perdão de Deus, porque nós somos pecadores, orgulhosos, soberbos, difíceis, cabeça dura. O ser humano muitas vezes não compreende quem é Deus, qual a experiência que você faz de Deus, e portanto, às vezes, humanamente falando, nós não merecemos perdão de Deus. Mas Deus é Deus. Deus não é um homem, embora ele se encarnou na pessoa do Filho de Deus, e Jesus, como Deus e homem, ele revelou a sua misericórdia, o seu amor, quando ele na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele nos convida a perdoar, não 7 vezes como Pedro queria perdoar 7 vezes. Pedro ainda foi muito generoso, não é? Pedro foi muito generoso, só 7 vezes. E aí Deus diz: não, Pedro, você deve perdoar o irmão 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Toda vez que alguém lhe ofende ou lhe pede perdão, nós devemos fazer o quê? Perdoar. Eu sei que não é fácil perdoar quem nos ofendeu, quem nos caluniou, quem nos perseguiu, mas a graça de Deus nos possibilita. Eu digo isso porque muitas vezes no aconselhamento espiritual, muita gente vem e diz: Padre, eu não consigo perdoar o meu irmão. Eu diz: é de verdade, isso é um fato. Humanamente falando, você não consegue perdoar mesmo, porque envolveu sentimentos. Você foi afetado, a sua alma, a sua consciência, a sua dignidade foi afetado, e é difícil humanamente você querer perdoar alguém que lhe ofendeu. Agora eu sempre oriento: se você quer ser livre e feliz da vida, peça a graça de Deus na oração. Na oração, se você tem dificuldade de perdoar e receber o perdão, na oração peça a graça de Deus. Senhor, me dê a graça de perdoar, porque perdoar não é esquecer o afeto, o acontecido. Perdoar é você estar livre de um sentimento que te escraviza.
Você pode olhar, a pessoa que vive amargando, lembrando a ofensa há 30 anos atrás, ela não é uma pessoa feliz. Ela vive em função deste fato. Ela vive 30, 40, 50, ainda lembrando ainda. Ela não consegue viver a sua vida na graça de Deus. Ela fica presa, escrava desse sentimento há 10, 30 anos. Agora, meu irmão, minha irmã, peça a Deus na tua oração: Senhor, me dê a graça de perdoar. Que a graça de Deus venha em nosso socorro para quê? Para perdoar 70 vezes 7. Perdoar como Deus nos perdoa. Perdoar é próprio daqueles que amam a Deus. Perdoar é próprio daquele que experimenta a misericórdia de Deus. Como que eu posso perdoar se eu não sinto amado, acolhido por Deus pelos meus pecados? Quando você se sente amado por Deus, onde você abre o seu coração à misericórdia de Deus, a graça de Deus vai lhe possibilitar para perdoar as pessoas que lhe ofendeu ou receber o perdão de alguém. Então, Jesus, ele diz: se conhecereis a verdade vos libertará. Se conhecereis o amor de Deus vos libertará. Porque Deus nos criou não para a escravidão. Deus nos criou para ser pessoas, filho de Deus livre, e livre na liberdade, somos chamados a corresponder à misericórdia e perdão de Deus. Por isso, peçamos a intercessão de São José, que ele, São José, nos ensina a perdoar também nesse itinerário quaresmal que nós estamos fazendo. Agora, fiquemos de pé para as preces da cruz.